Reino Plantae, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas para o Enem 2016. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, dentro aí da playlist do curso para Enem 2016. Olha, antes de qualquer coisa, antes de continuar essa aula, vai logo arregaçando aí no like e compartilhando pelo menos uma vez, galera, essas aulas aí em alguma rede social sua, para poder ajudar o canal aí a crescer. Ele vem crescendo aí bastante nos últimos meses, mas vamos ajudar ainda mais aí, porque poucas pessoas me ajudam. Uma outra coisa, se você que é estudante para o Enem 2016 está assistindo essas aulas aqui no meu canal no YouTube, comenta aqui embaixo, porque eu não tô tendo um feedback, tá ligado? Eu tô postando as aulas, mas eu não tô vendo tantos comentários. As pessoas até assistem, mas eu não sei se estão gostando, se estão deixando de gostar, o que é que eu tenho que melhorar. Poucas pessoas comentam, eu fico na dúvida, sem saber se o pessoal tá gostando ou não, e sem saber se tá valendo realmente a pena continuar disponibilizando essas aulas aí para o Enem 2016 gratuitas aqui no meu canal. Lembrando que aqui no meu canal também tem aulas aí para ensino superior, e as minhas aulas de ensino superior elas são hiper mega visualizadas, e as aulas para Enem não estão sendo tão visualizadas ainda, talvez por conta de que não esteja acontecendo tantas curtições, ou tantos compartilhamentos, ou tantos comentários. Então não deixe de me ajudar aí, ou melhor, não deixe de ajudar as pessoas, porque quando você indica essas aulas para alguém, você está ajudando alguém. Então, além de você estar me ajudando porque está divulgando, então ajude também algum amigo seu me apresentando para ele poder aí assistir aulas de biologia gratuitas toda semana. Então, vamos embora para o vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o Reino Plantae, vou estar falando sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são os animais, olha, são os vegetais que fazem parte aí do grupo do Reino Plantae. Lembrando que existem centenas de tipos de vegetais, de grupos de vegetais, mas nos livros praticamente você só vê esses 4 tipos: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. O que é que eu vou explicar para você nessa aula de hoje? Eu vou explicar as características do reino vegetal como um todo, alguns nomes que você tem que saber. Em seguida eu vou falar um pouco sobre briófita e seu ciclo reprodutivo, pteridófita e seu ciclo reprodutivo, gimnosperma e angiospermas e seus ciclos reprodutivos, porque justamente nas provas de Enem costuma-se cair questões que envolvem as características do vegetal e seus modos reprodutivos. Então, sem mais delongas, vem comigo aí entender essa bagaça agora. Beleza, olha só, nunca esquece disso. Vegetais são seres eucariontes pluricelulares. Pronto, qualquer vegetal que eu vou estar comentando aqui hoje nessa aula, todo e qualquer organismo que está no reino Plantae, ele é um organismo eucarionte pluricelular. Lembre, as células vegetais também são bem complexas, assim como a célula animal. Apresentam até várias características em comum. A célula vegetal é uma célula aí que vai ter uma parede celular bem rígida, formada por celulose e vários carboidratos. Enfim, vegetal, organismos eucariontes pluricelulares. Em outra aula eu vou estar comentando sobre as características celulares da célula vegetal. Vamos aqui conhecer as características do reino vegetal. Quais são os 4 principais grupos que se encontram dentro desse reino? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Para falar desses organismos, das suas características, tu tem que estar por dentro de alguns nomes, de uma nomenclatura específica para vegetais. Inclusive eu quero que você anote aí, porque esses nomes adoram cair em provas. Olha só, ou o vegetal ele é vascular ou ele é avascular. Outro nome também que cai muito é traqueófitas e atraqueófitas. O que isso quer dizer? Existem vegetais que vão possuir vasos condutores de seiva e tem vegetais que não vão possuir esses vasos,
O transporte entre as células acontece por difusão. Então, em vegetais existem dois tipos: os vegetais vasculares e os vegetais avasculares. Patrick, pode ser os dois? Não. Ou ele é vascular ou ele é avascular. Uma outra coisa, a estrutura reprodutiva do vegetal. Na cabeça de todo mundo, pensa que todo vegetal tem semente, todo vegetal tem fruta, todo vegetal tem flor. E não é bem assim. Vegetais que possuem essas estruturas reprodutivas visíveis chamamos de fanerógamas. Fanerógamas são vegetais que têm estruturas reprodutivas visíveis. Criptógamas ou criptógamos, vegetais que possuem estruturas reprodutivas não aparentes, escondidas, invisíveis. Então, ou o vegetal ele é criptógamo, ou o vegetal ele é fanerógamo, ok? Outra coisa, existe uma alternância de geração nos vegetais. Existe uma fase em que o vegetal está produzindo apenas gametas e existe uma fase em que o vegetal vai estar produzindo esporos. A essas fases dão-se nomes. Por exemplo, a fase que o vegetal produz gametas é chamada de gametófita. A fase em que o vegetal produz esporos é a fase esporófita. Ou seja, o vegetal ele vai ter uma fase gametófita e vai ter uma fase esporófita. De acordo com cada grupo, existem as fases predominantes. Tem aquele vegetal que passa a vida quase toda na fase gametófita, vai ter aquele que praticamente a vida toda na fase esporófita. Não esquece disso. Uma outra coisa bem importante, olha para mim. A questão da divisão celular para a produção de gametas é diferente do que acontece lá com os animais. A meiose nos vegetais acontece para produzir esporos e a mitose vai produzir gametas. É um pouquinho diferente esse negócio. Daqui a pouco eu vou estar comentando sobre isso. Outra coisa, vegetais possuem também células germinativas e órgãos germinativos, tipo testículo e vagina e ovário. Não, vegetal vai ter também essas coisas, pênis, vai sim, só que com outros nomes, uma outra nomenclatura. Como por exemplo, vegetal vai ter o anterídeo, que no caso é o órgão que vai produzir os gametas masculinos, que recebe o nome de anterozoide. Então, o anterídeo do vegetal vai produzir o anterozoide e o arquegônio vai produzir a osfera. O arquegônio é a estrutura reprodutiva feminina que vai estar produzindo aí as suas células germinativas, que é a osfera. Então, ou é briófito, ou é pteridófito, ou é gimnosperma, ou angiosperma. Então fica fácil agora compreender a característica desses organismos, porque basicamente a gente vai estar usando sempre esses nomes aqui para caracterizar cada um dos vegetais. Então, vamos embora aqui agora. Sim, outra coisa que eu não posso deixar de comentar. O que tornou os vegetais tão adaptados à vida aqui na Terra e o que tornou os vegetais um organismo que praticamente existe em todas as partes do mundo? Como é que o vegetal conseguiu atingir um alto potencial de dispersão? Isso acontece graças a que surgiu, lógico, evolutivamente. A independência de água para reprodução foi um fator muito importante para grupos como gimnosperma e angiosperma conseguirem estar em qualquer lugar da Terra. E a outra coisa foi a presença de sementes. Com o surgimento da semente nos vegetais, lembre que não é todo vegetal que tem semente. Apenas 2 grupos vão ter semente. E graças a esse aparecimento da semente, foi possível existir vegetais também em todas as partes do mundo. Então, a independência de água para a reprodução e a presença de semente foram determinantes para a dispersão dos vegetais em toda a Terra, ok? Vamos lá, briófitas. Aqui nós temos imagem aí das briófitas. Briófitas que são plantas que vivem em ambiente úmido, muito úmido mesmo, tem que ter muita água perto de briófitas, justamente porque elas não são plantas vasculares. Então vamos lá.
Quem é que é briófita? Principais exemplos: musgos e hepáticas. São dois vegetais, dois grupos de vegetais bem simplesinhos, bem pequenininhos, que no caso são os musgos e as hepáticas. São avasculares, não possuem vasos condutores de seiva. Por isso que tem que ficar perto onde tem água, ambientes úmidos, justamente para poder acontecer a difusão da passagem de água acontecer mais fácil. São criptógamas, ou seja, apresentam órgãos reprodutivos escondidos. A fase dominante da briófita, a fase que a briófita vai passar quase que a vida toda, é a fase gametófita. E diga-se de passagem que a briófita é a única planta que vai possuir a fase dominante, a fase gametófita. Depende de água para a reprodução. Tem que ter água para poder a planta conseguir se reproduzir. Isso porque o anterozoide ele só consegue lá fecundar a osfera se tiver água. Então por isso que a água é tão importante nesse processo. Tem que ter água para poder ajudar na locomoção do gameta, ok? Olha aqui o ciclo de vida reprodutivo das briófitas. A briófita, como você pode perceber aqui onde eu estou apontando, ela aqui está na sua fase esporófita, ou seja, ela vai estar liberando esporos. Gente, é muito simples. Em determinada parte do tempo acontece a abertura dessa cápsula e a liberação desses esporos que vão cair no chão e vão germinar. Só que tem um pequeno detalhe. Esses esporos, gente, eles surgem, a partir de meioses e eles são haploides, só possuem metade da quantidade de cromossomos, que justamente vai aí acontecer a germinação. Quando esse esporo ele cair em determinadas outras briófitas, isso acontece porque elas ficam uma perto da outra. Então esses esporos são eliminados pela cápsula e eles acabam aí carregando esse anterídeo, e o anterídeo ele acaba encontrando a osfera que se encontra praticamente em outro vegetal. As briófitas geralmente têm sexos separados. E acaba aí acontecendo a fecundação, a união aí da osfera com o anterozoide, ocorre a fecundação e surge uma nova briófita. E o ciclo de vida basicamente é esse, muito rápido e muito simples. Produziu o esporo acabou levando aí, o anterozoide acabou fecundando a osfera e surgindo uma nova briófita. É bem simples, pode parecer algo complexo, mas é basicamente simples, é isso mesmo. Em determinadas fases, a briófita ela acaba produzindo os seus esporos que contribuem aí para o processo de germinação. Basicamente, a reprodução é desse tipo, ok? Pteridófitas. Olha só, gente, as pteridófitas vai ter como principais representantes as samambaias e as avencas. São plantas vasculares, vão possuir vasos condutores de seiva. No caso, já vai apresentar raiz, caule e folha bem desenvolvido, o que não aconteceu nas briófitas, que possuem rizóide, cauloide e filóide. Aqui já vai ter uma raiz, um caule e uma folha bem específica mesmo. São plantas criptógamas, ou seja, ainda possui aí uma espécie de invisibilidade das estruturas reprodutivas. Depende de água para reprodução. Tem que ter água para poder acontecer a fecundação. E a fase dominante é a fase esporófita. Lembra? A única planta que é a fase dominante e a gametófita são as briófitas. Então, pteridófitas são plantas de fase dominante esporófita. Como é que acontece o ciclo de vida desse animal? Semelhante ao da briófita, sendo que na briófita a primeira fase é a fase gametófita, onde só vai produzir gametas. Então o gameta de uma planta feminina, a osfera é feita, a da masculina é feita. Acontece que esses gametas acabam migrando de uma planta para outra, acontece a fecundação, a produção do esporo, o esporo cai no chão, germina e dá origem a uma briófita. A pteridófita é do mesmo jeito, sendo que é o oposto. A primeira fase é a fase esporófita, onde ela vai liberar através do esporângio os esporos
que por sua vez carregam tanto o gameta feminino como o masculino. Esse prótalo carrega o anterozoide e a osfera que cai no chão. Esses anterozoide e a osfera se desenvolvem e com a ajuda da água acontece a união do anterozoide com a osfera e vai dar origem a uma nova pteridófita, ou seja, primeiro produz esporos, depois produz os gametas. Na pteridófita é o contrário, primeiro produz gametas, depois produz o esporo. Então aconteceu a fecundação e deu origem a uma nova pteridófita. Mas é claro que qualquer vegetal pode sofrer reprodução assexuada. Eu posso pegar um pedaço do vegetal e plantar no chão que vai nascer outro vegetal. Essas reproduções que estou aqui comentando é as que fazem parte do ciclo de vida do animal, que ele faz isso naturalmente, sem acontecer alguma intervenção natural ou artificial, ok? Olha só, gimnospermas. Ah, meu amigão, as gimnospermas já vai ser um pouquinho diferente, porque vão apresentar novas características, o vegetal vai ser mais adaptado e várias coisas vão acontecer a partir de agora. Por exemplo, o principal representante é o pinheiro do Paraná, o pinheiro, uma planta gigantesca, grande, que praticamente está em vários lugares aqui do Brasil, da terra. E quem nunca viu essas plantas aqui em algum lugar, a não ser que você seja uma pessoa que vive trancada no quarto, mas se você já arrodeou seu quarteirão, já foi para uma hora de campo, você já se deparou com esse tipo de vegetal. Possui raiz, caule, folha e semente. Como você pode ver, esse vegetal vai possuir semente. Então é o primeiro vegetal a possuir semente. Chamamos de espermatófitos, vegetais que possuem semente. Brother, graças à semente ficou ainda mais fácil a reprodução desse vegetal, ou seja, a dispersão desse vegetal ficou mais fácil, porque várias sementes podem ser produzidas, caiu no chão, aconteceu a germinação, surgiu aí um novo vegetal. Ok? São plantas vasculares, vão possuir vasos condutores de seiva topados, são fanerógamas, porque vão possuir folhas específicas para reprodução. Por isso que são fanerógamas, porque vai possuir uma estrutura específica para reprodução. A fase dominante é a fase esporófita e não depende de água para a reprodução. Isso é muito importante também para contribuir para a dispersão desse vegetal aí por todo o mundo. Entenda agora o ciclo de vida desse vegetal, que também é muito simples. A sua fase dominante é a fase esporófita, então vai estar aí fazendo vários esporos, esses esporos que vão estar surgindo por meiose e vamos embora. Olha só, além da folha destinada na fotossíntese, existe uma folha especializada na reprodução, chamadas de esporófilas, que possuem os esporângios. Então, essa planta vai ter uma estrutura reprodutiva em forma de flor, bem específica, que são os estróbilos. Tem um estróbilo feminino e tem um estróbilo masculino. O feminino é o maior, o masculino é o menor. Vamos embora. Os esporos pequenos, os esporos pequenos são os microesporos e produzem o grão de pólen. Os esporos grandes, ou megaesporo, produzem os megagametófitos. Ou seja, vamos lá. Formação do grão de pólen. Formação do grão de pólen que vai ser aí de origem aí da planta masculina. Esse grão de pólen vai surgir a partir dessa folha modificada pequena e não esqueça que as células especiais diploides sofrem meiose e formam microesporos haploides. Esses sofrem mitose e originam os grãos de pólen. Então o grão de pólen, gente, ele surge a partir de células especiais que sofrem meiose e formam os microesporos que sofrem mitose. Então o grão de pólen ele surge por mitose. Feito o grão de pólen nesse microesporo, resta agora saber como acontece a formação do gametófito feminino, que basicamente é do mesmo jeito. O estróbilo feminino também é chamado de pinha. O megaesporângio forma o óvulo que possui a abertura que é a micrópila, ou seja, nesse vegetal vai estar sendo feito,
nessa folha modificada vai estar sendo feita o óvulo, e esse óvulo ele tem, para poder encontrar o grão de pólen, poder encontrar esse óvulo, existe uma abertura nessa folha chamada de micrópila, que é onde vai acontecer possivelmente a entrada desse grão de pólen. Nos vegetais, o óvulo é uma cápsula que contém o gameta feminino, a osfera. Então a fecundação acontece quando o grão de pólen, aí, os anterozoides que lá se encontram, atingem essa osfera para poder dar origem aí a uma semente e surgir um novo vegetal. E aqui está mostrando a fecundação. Lembrando que em um mesmo vegetal é possível encontrar tanto as folhas femininas como as folhas masculinas. Então a reprodução acontece quando o grão de pólen ele atinge a osfera. Lembrando que não necessariamente as duas folhas reprodutivas podem estar ao mesmo tempo produzindo gametas, beleza? O estróbilo feminino ele pode estar ativo enquanto o masculino está inativo e vice-versa. Então, dependendo muito da espécie. Então, graças à dispersão desse grão de pólen, ele pode acabar fecundando outros estróbilos femininos de outras pteridófitas que se encontram em longas distâncias, ok? Com relação às angiospermas, são plantas que são as mais diversificadas em todo o planeta Terra. São plantas que possuem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. A partir de hoje, a planta possui o fruto, nego velho, é angiosperma, beleza? Olha só, a principal estrutura da angiosperma que você tem que conhecer é a flor. A flor é a estrutura reprodutiva desse vegetal. Tem o androceu e tem o gineceu. O androceu é a parte masculina, o gineceu é a parte feminina. De cara, eu vou logo explicar para você como surge aí uma angiosperma. Então, para poder acontecer o surgimento da semente, do fruto e tudo mais, tem que acontecer a fecundação, brother. Tem que ter aí a participação do grão de pólen, a participação do óvulo, a fecundação e, consequentemente, o surgimento da semente. Qual é o nome da estrutura que vai possuir as estruturas sexuais? A flor da planta. A flor é que vai possuir isso. O filete e a antera, estou apontando aqui, ó. Filete e antera formam o androceu, a parte masculina. Gineceu, essa partezinha aqui do meio, ó, tem o estigma e o estilete. Beleza? Olha só. As células mãe de esporos sofrem meiose para a produção de esporos haploides. Este sofre mitose e forma os grãos de pólen, gametófito masculino. Essa mitose gera a célula generativa e a célula vegetativa. Devia aqui ser o nome germinativa, viu? Tá errado. Essa mitose gera a célula germinativa e a célula vegetativa. Ou seja, durante a produção do grão de pólen, duas células são formadas, a célula germinativa e a célula vegetativa, que vão ser de fundamental importância no processo de fecundação. Lembrando mais uma vez que a mesma coisa que aconteceu com as gimnospermas acontece com as angiospermas. A meiose ela acontece para a produção de esporos e a mitose acontece para a produção de gametas. Não esquece disso. Olha só, este sofre mitose e forma grãos de pólen. Vamos embora. Células mãe dos esporos sofrem meiose para a produção de 4 células haploides. Só uma sobrevive. Este sofre 3 divisões nucleares, formando 8 núcleos. 2 núcleos formam os núcleos polares. Estes podem se fundir e formar o gametófito feminino, o saco embrionário. Aonde eu quero chegar colocando para você esses 2 textozinhos? Primeiro, para que você copie. Segundo, para que você perceba que durante a formação tanto do gameta feminino como masculino, outras estruturas são formadas. Essas outras estruturas que são formadas, elas são importantes tanto para a formação da semente em si, tanto como para a formação de uma estrutura chamada de endosperma, que vai ser importante para nutrir essa semente, e também para a produção do fruto. Então são estruturas paralelas que acontecem também surgindo a partir
da fecundação que são muito importantes. Lembrando que nas angiospermas acontece uma dupla fecundação. Isso também contribui aí para o surgimento de estruturas que são de fundamental importância para o desenvolvimento do vegetal. A poliminização, no caso, o transporte do grão de pólen para outros vegetais acontece de várias formas. Temos a anemofilia, a hidrofilia, a entomofilia, a ornitofilia, a quiropterofilia e a antropofilia, que no caso aí são tipos de poliminização que podem acontecer pelo vento, pela água, pelos insetos, pelos pássaros, pelo morcego e pelo homem. Vale também a pena você anotar isso daí, que vai que cai nessa porra. E a fecundação? A fecundação, para o surgimento de uma planta do tipo angiosperma, é também praticamente bem simples. A planta se encontra na fase esporófita, então vai estar produzindo muitos esporos e já passou mais de 20 minutos nessa aula, então bora arrochar. Vamos lá. O grão de pólen forma o tubo polímico. Dentro do tubo polímico, o núcleo da célula geradora se divide e origina duas células espermáticas, haploides. São os gametas masculinos. Então, o grão de pólen ele germina na entradinha dessa micrópila e acaba aí produzindo o que chamamos de tubo polímico. O tubo polímico é a estrutura que vai ser importante para poder os gametas atingirem o óvulo que vai estar lá embaixo. Ocorre dupla fecundação. Uma célula funde-se com a osfera e a outra com os dois núcleos polares que lá também se encontraram, que são provenientes aí do surgimento das células germinativas femininas. Essa célula triploide sofre mitose e produz o endosperma. Então, o endosperma, gente, é uma estrutura de reserva energética que surgiu a partir da fecundação dos dois núcleos polares com a célula vegetativa. Beleza? Então surge aí esse endosperma que vai ser muito importante para o desenvolvimento da semente. E nunca esquece disso. Após a fecundação, o ovário transforma-se em fruto e os óvulos em semente. Essa informação ela é muito importante que você anote ela em seu caderno, em seu livro, onde você está aí anotando as coisas, que é muito importante. Reino vegetal, é isso que você tem que saber. Talvez eu tenha me embananado um pouco quando eu falei agora há pouco da reprodução das angiospermas, porque é muito complexo, mas geralmente o que cai são essas coisinhas que eu notei que são bem simples mesmo. E nunca esquece disso. Após a fecundação, o ovário transforma-se em fruto e os óvulos em semente. No mais, não deixa aí de arregaçar o seu like para poder contribuir para desenvolver mais e mais meu canal. E não esquece de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá aqui na descrição do vídeo. Beijo, valeu e até a próxima!